Era uma vez em Hollywood. O filme que era para contar a história do fatídico assassinato da atriz Sharon Tate com um final diferente, parece ter roubado a cena por mudar também a personalidade de outra pessoa, Bruce Lee. 2 minutos bastaram para mudar um simples amigo da vítima para um palhaço, um boçal que espancava dublês. Algo que soou só meio gratuito, vindo de um diretor que no início da carreira fez até tributos a ele. Inúmeras figuras se revoltam e acusam a indústria de perseguição e tentativa de manchar o legado do dragão. Até o dublê entra na história. A resposta do diretor? Eu fiz porque eu quis. I can understand his daughter having a problem with it. It's her fucking father, all right? I get that. But anybody else, go suck a dick. E é aí que a filha do Bruce Lee reacende uma chama antiga, onde muitos inclusive acreditavam na teoria de que Hollywood teria matado Bruce Lee. Mas por que uma história de mais de 60 anos continua tão acesa e ardente por lá? E como Bruce Lee pode ter incomodado tanto Hollywood, a ponto de muitos atribuírem a sua morte por conta de um episódio no estúdio de gravação, após anos da negação de uma parceria com eles? Bem-vindos ao homem que engoliu uma indústria. Quando você erra por um mal entendido, qual a atitude que você toma? Explica que foi um mal entendido, ignora. Essas foram as palavras do renomado diretor de Hollywood, Quentin Tarantino, após ser questionado sobre como representou Bruce Lee no filme Era Uma Vez em Hollywood, meses depois ao podcast do Joe Rogan. Eu sabia que você iria trazer isso à tona porque eu ouvi vocês discutirem sobre isso. De onde eu venho? Aliás, isso sempre foi sabido. O Bruce não tinha nada além de desrespeito com o dublês. Ele estava sempre batendo neles, ele sempre estava acertando eles com os pés. Se chama tag quando você acerta um dublê de verdade. E ele estava sempre acertando eles com os punhos, com os pés. Chegou num ponto que eles se recusavam a trabalhar com ele. Sério? Ele não tinha nada além de desrespeito com dublês americanos. Interessante, eu me pergunto qual seria a perspectiva dele se alguém pedisse pra ele explicar. Ele dizia, eles não são bons o suficientes, eles são covardes. E eu queria destacar isso aqui. O Bruce Lee não tinha nada além de desrespeito com dublês americanos. Então, eu só queria ressaltar que não foi uma licença poética, liberdade de criação, ele realmente colocou o que ele achava. A retratação do Bruce Lee como idiota, arrogante, fraco. E primeiro, é só tão estranho que algo que você repara na reação até da filha do Bruce Lee é surpresa. Ela fala de perseguição, desrespeito, mas surpresa, porque quem conhece o início da carreira do Tarantino sabe a influência do Bruce Lee. E além de ser extremamente gratuito e baixo, o Bruce Lee foi alguém que somou na carreira da Sharon Tate e ela falava isso, antes dele não ser nada. O Bruce perdeu nessa tragédia o cara que colocou ele na TV. Inclusive, ele saiu dos Estados Unidos muito por conta disso. Recentemente eu até fiz um vídeo aqui contando essa história, e se você até quiser entender melhor esse vídeo, volta no outro depois. Mas assim, eles eram irmãos. O Bruce Lee foi um mero instrutor de artes marciais em um filme dela que eles colocaram dentro de casa para treinar a família. E assim, antes de qualquer coisa, suponhamos que o Bruce Lee realmente fosse tudo isso. É de uma cretinice tão grande um diretor de cinema, 50 anos após a morte do cara, dar uma declaração dessa. Porque tudo bem a pessoa não gostar da obra de um artista, mas negar a importância que o Bruce Lee teve para o cinema, principalmente de ação, é algo que ele mesmo se auto-refuta falando do cara tanto tempo após a morte. Mas a pergunta é, por quê? Mas eu escolhi escancarar essa hipocrisia de uma forma ainda mais evidente. Afinal, o ódio de Hollywood com Bruce Lee não é de hoje. Meu nome é Lucas Lima, vai desculpando a minha voz terrível aqui, e é isso que a gente vai desenterrar no vídeo de hoje. Era uma vez em algum lugar do mundo. I think his name is Bruce Lee. Little gung fu going on around here. What is Kung Fu, Bruce? Well, Kung Fu is a Chinese form of combat. Acho que o que mais me fascina na história do Bruce Lee é que ela é uma mistura de superação, planejamento, mas ao mesmo tempo é como se ele tivesse predestinado a ser exatamente o que ele veio a se tornar. Quer um exemplo? O nascimento do Bruce Lee. Ele nasceu no dia e na hora do dragão, segundo a tradição chinesa, e durante uma viagem dos seus pais aos Estados Unidos. É como se o destino tivesse dito: fica com esse green card aqui que ele vai ser de extrema importância para você depois. E de fato foi.
Uma coisa que eu preciso dizer é que o Bruce Lee, ou o pequeno Lee Hun-fan, nunca foi um garoto pobre, tá? A família dele era de classe média alta, e até por eles viajarem com frequência pra América naquele tempo, dá pra ter uma noção disso, né? Mas se você acha que isso é um motivo pra diminuir o legado dele, eu vejo completamente o inverso. Porque é verdade, tem uma fase na adolescência dele que ele sofreu muito bullying, brigava muito na rua, esse inclusive foi o motivo, né, dele ter conhecido o Kung Fu e o mestre Ip Man, mas desde criança em Hong Kong, ele já atuava e sabia que queria viver da arte. Era um moleque que ia atrás e sabia o que queria. E é aqui que Hollywood já entra na vida dele. É o nosso trampo, Cross, mas é foda também. É dito pelo irmão dele que um dia eles estavam vendo um filme americano e tinha um chinês fazendo um papel estigmatizado. E como Hong Kong era uma colônia inglesa, então eles tinham acesso a filmes americanos, britânicos, e ele conta que no meio de todo mundo ali rindo, ele olhou aquilo e falou que estava errado, porque eles estavam rindo do chinês e que eles não eram inferiores. E isso foi algo que o Bruce Lee pregou a vida inteira, e guardem bem isso. Como você se sente, Robert, sobre o fato de que Lee eliminou o antigo estereótipo oriental e asiático dos filmes americanos na televisão? Você sabe, Charlie Chan, Fu Manchu, o tipo de pessoa ardilosa que sempre faz coisas malvadas? Eu estou feliz que você perguntou isso porque durante toda a sua vida, Bruce tinha assistido televisão, filmes, viu realmente o estereótipo chinês. Você está falando. Ele disse, se eu tiver a oportunidade de aparecer em um filme ou em palco, eu nunca farei algo assim. Isso é uma desgraça para a cultura chinesa. E ele dizia, Senhor, me ajude a trazer a igualdade da cultura chinesa com todas as outras raças. E eu estou feliz que ele fez isso. Portanto, tem muita gente que diz que ele vai para os Estados Unidos fugindo de gangues, mas na verdade isso não é bem assim. Segundo Robert Lee, a mãe dele manda ele para lá porque a polícia disse que ele ia acabar sendo preso. Então, quando a mãe dele manda ele para os Estados Unidos, ele vai ralar. Afinal, eram 5 irmãos e ele tem que se virar. Só que, fazendo isso, a polícia sabia que alguém daquela escola estava constantemente envolvido em brigas, porque eles não sabiam os motivos dele. Eles pensavam que eles estavam em uma gangue, que ele estava procurando briga, era um encrenqueiro. E então, finalmente a polícia foi à escola e o diretor da escola chamou minha mãe e disse... E a polícia, não lembro se era um detetive, falou com minha mãe. Se o seu filho continuar fazendo o que está fazendo, nós iremos prendê-lo. Podemos deixar ele se envolver em brigas o dia todo? Não podemos fazer isso. Então minha mãe, sabendo que o Bruce, ela sabia que se ela falasse com ele, era a personalidade dele. Ele tinha isso. E naquele momento minha mãe também pensou, ele é americano. Talvez ele devesse desenvolver seus estudos. A mudança de ambiente o fará bem. E o Bruce, pra mim, é o maior exemplo de onde uma pessoa com foco, planejamento e direcionamento e sabendo entrar e sair de todos os lugares pode chegar. Pra vocês terem uma ideia, ele começa lavando pratos num restaurante em Seattle, daí ele vai estudar sociologia e filosofia, depois ele começa a dar aulas de Kung Fu e, cara, ele só não precisava ter abdicado de tudo que ele abdicou pra chegar onde ele chegou. Porque chega um tempo que ele poderia tranquilamente viver dando aulas de Kung Fu, mas ele nunca deixou morrer dentro dele o sonho de ser um grande astro de TV. E ao invés de se acomodar, ele usa as relações que ele vai fazendo dentro das artes marciais exatamente para chegar no seu sonho. E eu já expliquei aqui no vídeo passado como o cabeleireiro da Sharon Tate, que foi aluno do Bruce, pegou uma fita dele treinando e levou na Warner para ajudá-lo a conseguir o seu primeiro papel na TV, que, diga-se de passagem, o Bruce não queria aceitar, exatamente porque era o típico papel do chinês, era um serviçal do herói. Só que como ele já tinha assinado o contrato com a ABC / Warner, quando a fitinha chega lá no diretor, né, para outro papel, então ele não tinha o que fazer. E preste atenção nisso. O Bruce Lee, em 1960, contratou uma fotógrafa para fazer vídeos e fotos dele treinando, para ele levar na TV e mostrar o seu potencial. O Bruce, na década de 60, já usava os poucos espaços que ele tinha na TV para falar sobre filosofia, vender o seu conhecimento, a sua imagem. Dado as devidas proporções e circunstâncias, isso é o que o Conor McGregor fez no UFC 60 anos depois, cara.
A clássica passagem do Be a Water talvez seja o maior exemplo disso. Isso é uma coisa que os coaches usam hoje, tipo 60 anos depois. O dragão tem basicamente a vida dele inteira escrita em livros, diários, desde a rotina dele, que ele anotava tudo, até toda a metodologia do Jeet Kune Do, que foi a arte marcial que ele idealizou, as séries de TV que ele escrevia e tentava levar nos estúdios. Uma dessas séries, inclusive, que foi produzida recentemente, cara. E tem uma forma, cara, altamente revolucionária de você conseguir aumentar a capacidade e o tamanho do seu córtex pré-frontal. É uma ferramenta recente que saiu agora, que poucas pessoas conhecem, que chama Agenda. Cara, é verdade, fantástico. Cara. Agenda, velho, é um córtex pré-frontal externo. É como se você tivesse um outro córtex pré-frontal aqui, ó. Por quê? Porque o seu córtex pré-frontal, quem foi? Pô, tem que fazer aquela reunião, não posso esquecer de debater aqueles pontos de pauta, tem que não sei o quê. Ele que gerencia as funções executivas que executam o seu comportamento. E existe um ditado, meu amigo: ninguém pode parar um homem que tenha foco e um objetivo, nem mesmo a própria indústria, ou pelo menos não impondo limites. E assim, eu teria que fazer um vídeo só para enumerar a quantidade de coisas que o Bruce Lee passou e tudo que ele teve que abdicar nessa segunda metade dos anos 60 só para continuar em busca desse sonho de ser um astro de TV. Mas para não alongar muito, eu vou resumir. A atuação dele nessa série do Besouro Verde foi muito elogiada, muito. Aliás, ele foi uma das poucas coisas que tiveram de positivo nela. Só que mesmo assim, ele nunca mais recebe outra oportunidade. E é aqui que entra a história desse dublê. Eu sempre soube de tudo. E tipo, o dublê odiava o Bruce. O dublê do Besouro Verde está até no livro do Mario Poli, e antes disso sempre foi sabido. Porque o que dizem é que o Bruce Lee teria acertado um soco em um figurante, e eles teriam contratado um outro figurante, sósia, só que lutador de boxe, pra dar uma lição nele, já que ele ficava falando de Kung Fu e não sei o que. Quem é esse cara estranho na bicicleta? Eu acho que o nome dele é Bruce Lee. Parece muito familiar com o Kato. Precisa de ajuda? Sim. Um pouco de Kung Fu acontecendo por aqui. O que é Kung Fu, Bruce? Bem, o Kung Fu é uma forma chinesa de combate. Artes marciais como Karatê, Jiu-Jitsu são derivados do Kung Fu. Ou seja, essa cena não foi só uma cena aleatória que eles usaram para colocar o Bruce Lee ali no meio e dar uma desmerecida. Essa história, o Tarantino foi buscar lá em 1960, que é pra dizer que o Bruce Lee apanhou de um dublê. That's why Gene LaBelle was brought on. O Gene LaBelle To teach pra Bruce ensiná-lo a respect for respeitar os American dublês stuntmen. americanos. Bruce had O Bruce não nothing but tinha disrespect nada for stuntmen. além de And he was desrespeito always com os hitting them. americanos. E ele Fist, sempre os batia. and E they eles got to chegaram be ao the ponto point de where like, dizer: no, I refuse to work with não him. trabalharemos mais com ele. Só que quanto o dublê que teria ocorrido o incidente, quanto o lutador de boxe, dizem que ele era um cara magistral, que foi um incidente, que ele se desculpou por horas. Aliás, esse cara, esse lutador de boxe, virou muito amigo dele depois. E alguns dizem que ele não teria recebido mais chances por isso, mas olha a quantidade de artistas marciais americanos que treinavam com Bruce Lee e que dedicaram a vida a falar dele só dessa época. O inventor do kickboxing, que até tá numa demonstração onde o Bruce, mesmo com 2 almofadas, acaba machucando ali o cara sem querer. Mas sim, cara, eram os primeiros passos dele. Ele também ainda não estava pronto marcialmente falando. E ainda assim, não tem um que fale algo parecido com isso dessa época. Fui trabalhar com Lee na escola dele. Ensinei a ele judô, luta livre e outras coisas assim. E algumas finalizações que mais tarde trabalhou em alguns filmes. E ele me mostrou a maioria dos chutes e golpes que até hoje eu uso nos meus. Um homem maravilhoso, maravilhoso e um grande artista marcial. Acrescentou o dublê a Rolling Stones Brasil. A real é que aquele fantasma do asiático estereotipado, que eu também odeio essa palavra, continuou perseguindo ele durante toda essa passagem pela América. E cara, quando isso acontece e o cara tem postura, incomoda demais. Você é natural de São Francisco, né? Bem, não, na verdade eu sou originalmente de Hong Kong. Oh, isso é perto. Mas em 1959 eu estive por aqui.
Então os raros papéis que ele conseguia eram minúsculos e sempre os mesmos. E tudo isso enquanto ele dava aulas, escrevia roteiro, tinha 2 filhos para cuidar e dava seminários. Aliás, até uma curiosidade é que o mais próximo que o Bruce Lee chegou do Brasil, se é que dá para falar assim, é que ele veio dar seminários aqui na República Dominicana, cara. Mas de todas as coisas que ele abdicou, acho que sem dúvidas a mais significante foi a saúde. O Bruce adquiriu uma lesão seríssima na coluna nessa época, que ele teve que tomar remédios para aliviar a dor pro resto da vida. Muitos, inclusive, até atribuem isso à causa da morte dele. Mas a coisa mais marcante dessa relação Bruce-Hollywood, acho que sem dúvidas foi a série Kung Fu. Existem 2 versões dessa história e eu acho que ambas são igualmente pertinentes. A Linda Lee, ela disse que o roteiro foi roubado. Ela conta que como Bruce levava os roteiros em todo lugar, numa dessas chupinharam a história, mudaram ali só o cenário e disfarçaram. Outras vertentes dizem que não. Dizem que eles nem sabiam de nada do roteiro dele e que o Bruce só teria dado alguns pitacos no roteiro quando eles meio que deram o papel pra ele como certo quando ele fez o teste pra protagonista. Mas o fato é, ele mexeu nesse roteiro e ele nunca foi acreditado por isso. Mas mais do que isso, eles negaram o papel por ele ser asiático. E mais, a Linda Lee conta que depois que a série foi lançada, coisas muito específicas do roteiro original do Bruce começaram a coincidir. E quando Bruce Lee retorna a Hong Kong em 1970, completamente decepcionado, a gota d'água tinha sido perder uma de suas melhores amigas e o cara que tinha ajudado ele a conseguir o seu primeiro papel na TV nos Estados Unidos, no famigerado caso lá do Charles Manson. O próprio diretor de Hollywood, Roman Polanski, marido da Sharon Tate, conta que a primeira pessoa que ele desconfiou foi o Bruce Lee, só pra vocês terem uma ideia, o cara era amigo dele. E ele chega lá e é surpreendido com o calor da recepção das pessoas que tinham assistido aquela série lá de 1964, que nem fez sucesso nos Estados Unidos. Então ele é chamado para participar de um programa de TV, e segundo Raymond Chow, o diretor chinês que já contrata ele lá, ele o contratou porque viu aquilo na TV e toda aquela euforia. Só que imagina a decepção, cara, de um cara tão convicto, voltando a estaca zero, tendo que deixar tudo para trás. Nas cartas que ele escrevia para a esposa dele, ele conta que tinham ratos no estúdio, que a água estava contaminada, que tinha barato. Só que olha a importância de você ter caráter e convicção nas coisas que você faz. Quando ele está gravando esse filme, o diretor da série Kung Fu pede para ele voltar para os Estados Unidos para refazer o teste, porque ele achava que o papel era dele. Talvez fosse mesmo, né? Mas ele estava tão ciente que aquele filme iria acontecer que ele decide esperar o lançamento, que acaba se tornando a maior bilheteria da história de Hong Kong. E ele vira um rei lá. E adivinhe, a série Kung Fu é lançada e olha só, nenhum asiático como protagonista eles colocaram. Aliás, essa série depois até ganhou um filme com o filho do Bruce Lee como protagonista, meio que como um pedido de desculpas, ao mesmo tempo ali como uma jogada de marketing, né? Aliás, tudo que envolve o Brandon Lee Hollywood é uma coisa muito estranha, mas eu ainda quero deixar pra falar disso em outro vídeo. Agora aqui tem tudo que eu queria chegar com esse vídeo. Vocês notaram que o Bruce Lee tinha tudo pra odiar a América? Agora vocês lembram que eu disse, quando ele era pequeno, ele falava que queria mostrar que os chineses poderiam fazer muito mais do que aqueles papéis subalternos, porque todo mundo é igual? Pois é. Agora, olha essa fala dele logo após tudo que ele passou nos Estados Unidos. Você se considera chinês ou alguma vez você se considerou norte-americano? Você sabe o que eu quero pensar de mim mesmo? Como ser humano. Porque, quero dizer, não quero parecer como Confúcio disse, mas sob o céu, cara, só existe uma família. Ninguém escolheu. As pessoas são diferentes? Ok, temos que ir. Obrigado, Bruce. Obrigado por ter vindo, obrigado por assistir. Pois é, né? Não mudou nada. Aliás, muito mais que palavras, quando Bruce Lee vira praticamente dono da indústria cinematográfica de Hong Kong, aliás, a indústria cinematográfica da Ásia, ele lembra de todas as pessoas que deram oportunidade pra ele lá atrás. Quer um exemplo? O Chuck Norris, que tinha ajudado ele financeiramente, que o Bruce até já tinha conseguido uma pontinha pra ele, como figurante de porteiro num filme da Sharon Tate, que o Bruce Lee trabalhou ali como coordenador de artes marciais, e 5 anos depois disso, o Bruce ainda leva ele para Hong Kong e é depois disso que o Chuck Norris vira um fenômeno. Ou o fenômeno vira Chuck Norris, sei lá, né? Eu fui muito abençoado com a minha carreira cinematográfica.
Tudo começou com Bruce Lee. Bruce veio para Nova York quando eu lutei pelo título mundial no Madison Square Garden, em 1968. E decidimos começar a treinar juntos em Los Angeles, o que fizemos por mais de 2 anos. Então, ele partiu para Hong Kong para seguir sua nova carreira no cinema, e eu não tive notícias dele por uns 2 anos. E então, do nada, ele me ligou e disse: Chuck, eu fiz 2 filmes em Hong Kong e eles fizeram muito sucesso. Eu quero fazer um filme agora com uma cena de luta que todos vão se lembrar. E eu quero fazer isso no Coliseu de Roma, como 2 gladiadores lutando. E eu quero que você seja o meu oponente. Então, brincando, eu perguntei: e quem vence, Bruce? Ele disse: eu ganho, lógico, sou a estrela desse filme. Óbvio que eu sabia que ele ia dizer. Eu disse: sim, eu vejo que você quer vencer o campeão mundial, porque eu tinha o título mundial na época. Ele disse: não, eu quero matar o campeão mundial. Outro exemplo, o jovem diretor Robert Close, que deu a oportunidade do Bruce fazer uma participaçãozinha na série, e depois ele leva ele para a China para dirigir o filme mais importante da sua carreira. Filme esse que tinha atores brancos, negros, asiáticos e muitos americanos talentosíssimos que nem Hollywood tinha dado a oportunidade. E daí você já vê uma coisa: o Bruce Lee era um cara que tinha gratidão, e isso já diz muito sobre qual é o caráter de uma pessoa. Mas aí você vê, os atores que contracenavam com ele, todos sempre enfatizam o quanto ele era um cara foda. Do Chuck Norris, que era americano, até o Jack Chan, que literalmente levou uma paulada na testa do Bruce enquanto era dublê. E o Bruce era rápido mesmo, como dizem? Sim, muito rápido. Eu estava no set e ele estava fazendo um take. Eles estavam fazendo um take com os 2 estilos. Apenas lutando. Eu era o último figurante. Mas ele errou, ele acertou bem aqui um bastão. E o bastão veio bem aqui. Então, eu não estava fazendo nada, eu estava apenas fazendo as coisas normais, a reação de cair, e o diretor também era muito bom. E ele não disse nada. Você não ouve: ah, desculpe. Não, ele só continuou. Até o diretor dizer: corta. E ele veio: meu Deus, você está bem? Então não tinha sangue. Você sabe, só pegou, eu não disse nada. Coisa de dublê, você sabe. Eu disse: tudo bem, não. Então o diretor de ação diz: Bruce, a cena de luta acabou, mas nós precisamos de mais 2 dublês para a noite. E ele disse: eu fico com aquele. Ele me escolheu, eu fico com o Jack. Muito apreciado, né? Então, primeiro, o dinheiro, ele não muda ninguém, ele potencializa o que a pessoa é. Se o Bruce Lee não era assim rico, então por que ele seria pobre? E outra, por que um diretor de Hollywood, 50 anos após a morte do cara, inventa de falar que ele não tinha nada além de desrespeito com dublês americanos, coisa que os próprios dublês desmentem? E é aí que ressurge uma história antiga. Dentro das salas do inimigo número 1. Muitos fãs já buscam lá no passado uma história com Hollywood, que inclusive tem tudo a ver com essa gratidão que o Bruce tinha. Que é quando eles percebem que ele estava fazendo uma bilheteria exorbitante, com 10% do orçamento deles, e a única forma que eles encontram de fazer uma cooperação com Bruce Lee foi propondo um filme na China e dando a ele liberdade total para escolher todo o elenco de confiança dele. E daqui surge uma das muitas teorias sobre a morte dele. Hollywood. O Bruce Lee, ele simplesmente definhou fazendo esse filme. Fisicamente, mentalmente, psicologicamente, insônia, desmaiou no estúdio, inclusive. E a gota d'água foi ele ter morrido antes da conclusão do filme e terem aproveitado o hype da morte para antecipar o lançamento, fazendo rios de dinheiro, o que por muito tempo foi a maior bilheteria da história do cinema mundial. E eu já disse aqui no canal que se alguém acredita em alguma teoria sobre a morte do Bruce, essa pessoa estava próxima e o matou aos poucos. Ele passou mal a primeira vez no estúdio dublando esse filme para os Estados Unidos. O Bruce começou a ter sérios problemas de memória, perda de massa muscular. E eu quero deixar minha opinião pro final, mas aqui eu quero primeiro me atentar à questão ética. Porque independente de qualquer coisa, o Bruce Lee morreu por causa desse filme. Na verdade, esse filme era a vida dele.
a honra, um legado, um sacrifício de saúde e empenho que ele sabia que era a chance de mudar a história, como de fato ele fez. Mas respondendo a pergunta, na verdade a gente sabe por que incomoda tanto. É que o Bruce Lee cresceu fora da patota, e acho que algumas pessoas simplesmente não têm dimensão do que é isso, mas é ir literalmente para Hong Kong, e com um filme com um orçamento 72 vezes menor que o 007 do mesmo ano, o cara conseguiu fazer um dos filmes mais assistidos do planeta naquele ano. A indústria de cinema mundial, inclusive Hollywood, toda teve que se readaptar. Quem não se lembra daquela cena do Drew, do Todo Mundo Odeia o Chris, imitando os golpes do Bruce Lee? Inúmeros jogos, cara, filmes, uma indústria inteira foi criada em volta do Bruce Lee, uma cultura. Aliás, todo mundo que trabalhou com Bruce Lee desmente essa ideia de que ele seria arrogante, e infelizmente essa é uma pecha que pegou. Uma pessoa arrogante, ela não chega onde o Bruce Lee chegou, da forma que o Bruce Lee chegou, e tampouco continua dando oportunidade para tantas pessoas que nunca teriam oportunidade, nem mesmo no seu próprio país depois de ter chegado. De qualquer forma, eu decidi ir até Roma fazer o filme com Bruce, e é claro que ele me matou, mas ele disse, eu não vou fazer de você um cara mau. Quando eu te mato, eu só vou colocar o seu uniforme no peito e colocar o seu cinto lá. Então, é como dois gladiadores lutando entre si. Mas de qualquer forma, esse foi o começo da minha carreira, e então eu fiz mais 23 filmes. O Steve McQueen, que não saía de casa, carregou o caixão do Bruce Lee, tamanho respeito pelo que o Bruce havia ensinado a ele como instrutor. Agora, olha como mesmo Tarantino se refere a um diretor acusado de pedô e o retrata no filme como um cara pacato e dócil. Um cara que teria muito mais coisas a explicar do que, entre aspas, ser arrogante. Só que esse era de Hollywood, né? Enfim, eu acho que vocês já entenderam. De qualquer forma, eu acho que a maior resposta para esse cara desmerecer a importância do Bruce pro cinema deve ser deitar a cabeça no travesseiro todos os dias e lembrar que é a personagem mais importante da carreira dele, a Kill Bill, até o traje é claramente uma inspiração do Bruce Lee. E se você é uma pessoa que gosta minimamente de cinema e compartilha dessa opinião, eu sinto em te dizer, cara, mas o seu ator de filmes de ação favorito só existe por causa do Bruce Lee. Literalmente, o Jack Chan, o Jet Li, o Donnie Yen, que saíram da empresa minúscula que o Bruce Lee ajudou a fazer, a maior da China naquele período e que viveu aí até 2012, se não me engano. O Chuck Norris, que vai para os Estados Unidos, e é através dele que vem o Steven Seagal, o Van Damme e etc. Bruce Lee, dem legendären Star vieler Karatefilme, gilt Chuck Norris als der einzige Nachfolger. E além de todo o fator simbólico, o Bruce Lee talvez tenha sido o primeiro estrangeiro que de fato gerou uma identificação no Ocidente. Por mais que muita gente aí, como Arnold Schwarzenegger, diz que foi o primeiro estrangeiro de Hollywood, mas o Bruce Lee conseguiu uma coisa muito mais importante, muito mais impressionante assim, que é engolir Hollywood estando fora dele. Isso de alguma forma certamente também abriu muitas portas para esses atores. E eu fico tipo, pra que descaracterizar esses ícones como Jim Brown e Bruce Lee só pra, sei lá, reforçar uma liderança? E a áurea do Bruce Lee, de certa forma, ela tá viva em cada um desses atores. E quanto à parte de lutas, o Danny Inosanto, que é o maior discípulo do Bruce Lee vivo e é um cara respeitado pelos maiores atletas de MMA do mundo, eu não sei não, mas eu acho que você não entende mais de porrada do que o John Jones, o Anderson Silva. Então, cara, não caia nessas ladainhas, não. E sempre tem aquelas pessoas, né, que ficam perguntando, pô, será que o Bruce Lee venceria um tigre faminto com 2 anões? E, cara, eu não sei e ninguém sabe. Mas a verdade é que o Bruce Lee nunca treinou para ser o maior atleta do mundo. A vida do Bruce Lee foi treinar para ser o maior ator de artes marciais do planeta. E ele fez isso e muito bem. E ainda assim, ele era bom pra caralho. Então você tem alguma dúvida de que se ele tivesse dedicado esse mesmo empenho para isso, ele não seria no mínimo um atleta de alto nível? E aí, cara, eu comecei a entender que quando eu abaixava meus braços, eu tinha que estar mais atento. Porque demora para você trazer o braço até o rosto. E aí, qual que era a minha vantagem? Eu sempre trabalhei meu jogo de perna, mais do que o resto. E minha envergadura me ajudava muito, né? Porque eu tinha uma envergadura maior, um pouco maior que os meus adversários. E aí eu comecei a implantar isso no meu jogo. O estilo do Muhammad Ali, o estilo do Roy Jones, umas coisas do Bruce Lee. Aí, né, num projeto da escola eu treinava capoeira, então eu trazia um pouquinho da malandragem da capoeira. E eu consegui criar o meu próprio estilo de luta. Wing Chun and Bruce Lee stuffs saved my life the whole time inside the ring, inside the cage too.
E poxa, vale ressaltar que o Bruce nem teve tempo de desenvolver a metodologia dele de uma forma 100% completa, porque nesses últimos 3 anos de vida dele em Hong Kong, ele mal tinha tempo para dormir, tamanha quantidade de compromissos e assédio de fãs. Então imagina o quanto ele ainda não tinha para mostrar, porque o cara morreu com 32 anos. É mais fácil controlando a aliança de olha e a agenda, da agenda, cara. Porque a agenda, ela te ajuda a melhorar a tua percepção de tempo. Percepção de tempo tem a ver com dopamina. A dopamina, ela altera a tua percepção de tempo. Uhum. Cara, isso é louco, velho. Ela é capaz de dilatar ou comprimir o tempo, cara. Isso. Mais dopamina, você vai perceber o tempo mais curto. Menos dopamina, o tempo fica mais curto. Por exemplo, a fila... É por isso que essa porra é tão falada, tá ligado? Caralho. Ela tá envolvida em, basicamente, o funcionamento... O core do funcionamento animal, né? Hollywood não acreditou Bruce Lee em uma série que ele mesmo ajudou a escrever. Só que os chineses lembraram de um trabalho dele de 5 anos atrás. Hollywood nunca engoliu Bruce Lee, só que ele sozinho engoliu toda a indústria cinematográfica. Não, eu não acredito que Hollywood tenha matado Bruce Lee, como muitos dizem, até porque tinha gente muito mais próxima e muito mais interessada na morte dele, algumas inclusive que foram as últimas pessoas a vê-lo vivo. Se quiserem ver mais a fundo a minha visão sobre isso, o meu destrinchamento, eu vou deixar até aqui no card fixado. Mas eles tentam sim matar o Bruce Lee, hoje e da pior forma possível, que é a sua memória. Mas enquanto houver um filme, um jogo, um moleque assistindo um vídeo sobre Kung Fu, não vai rolar. Portanto, eu quero dizer que é um período muito rico para se estar aqui. Eu quero dizer, se eu tivesse nascido, digamos, há 40 anos, assim, eu tinha um pensamento em mente. Eu disse, garoto, eu vou estrelar um filme. Eu vou estrelar uma série de televisão na América. Bem, isso poderia ser um sonho vago naquela época, mas acho que agora, talvez agora, eu vejo que é possível. Eu não idolatro os seres humanos, eu tenho a plena convicção de que o Bruce era um cara cheio de defeitos. Eu mesmo já falei aqui que a Linda Lee nunca foi tratada por ele da forma como ela merecia. Às vezes vocês mesmos ficam bravos aí por eu não acreditar em alguma teoria mirabolante de que ele venceu 300 leões com o pé amarrado. Mas é porque pra mim, cara, eu não olho a história dele como a de alguém invencível, que era um super-humano com superpoderes. Eu acho bem mais legal olhar pelo lado de que ele era um ser humano exatamente igual a gente, cheio de defeitos, que venceu todos os seus limites, desafiou a indústria, todo um sistema, e é sem dúvidas o maior artista marcial que já teve nas telas. Eu não sei em qual momento da sua vida que você está vendo esse vídeo, mas eu acho que tem 2 lições que dá para tirar dessa história do dragão. Primeiro, invista em você mesmo, esteja pronto. Como ele mesmo dizia, nunca se inferiorize nem com palavras, porque a sua mente não tem senso de humor. E segundo, agradeça por estar passando por isso hoje, porque você está tendo a chance de se tornar mais forte agora. E o sucesso é uma jornada e não um destino. Empenhar-se ativamente para alcançar determinado objetivo dá vida, significado e substância. Em grandes tentativas é glorioso até fracassar. Mas me fala, sinceramente, por que 50 anos depois você acha que o Bruce Lee continua incomodando tanto Hollywood? E outra coisa, tinha pelo menos alguma coisinha nesse vídeo que não te contaram sobre essa lenda? Se sim, você pode me ajudar se inscrevendo, deixando seu like, compartilhando esse vídeo com algum outro fã. E assim como o Bruce Lee deixou aí toda a sua ramificação de, entre aspas, filhos, né? Eu quero dedicar alguns conteúdos a falar sobre eles também. Deixa aí nos comentários qual outro artista marcial você quer ver por aqui, beleza? Eu vou ficando por aqui, é isso, e até a próxima. Foi um prazer compartilhar um pouquinho da história do dragão com vocês.